Bob Esponja com certeza é um desenho muito animado e alegre e que fez parte da infância da maioria aí que tá assistindo. Mas esse episódio que eu vou falar hoje foi um dos que mais me botou medo quando eu era criança. Poucos lembram desse episódio pelo seu nome, Turno Macabro, mas sim por um personagem que só apareceu uma vez no desenho e nesse episódio, o famoso Zé do Picadinho. O episódio começa com o Lula Molusco fechando o Siri Cascudo, mas um cliente bate na porta querendo um hambúrguer, e obviamente o Lula Molusco fala que eles estão fechados. Mas assim que o cliente mostra a grana, seu siriguejo brota do céu para falar que agora eles têm um turno da noite. Senhor Lula Molusco, bem-vindo ao turno da noite. E agora em diante o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia. Como é? Seu siriguejo pretende deixar o Lula e o Bob trabalhando 24 horas por dia. Cara, esse seria claramente um grande motivo para esse cara ir pra prisão, mas beleza. Obviamente o Lula Molusco fica muito irritado com isso tudo, enquanto o Bob tá super contente com essa situação. Ele fica irritando o Lula Molusco com a alegria dele, até o Lula pedir para ele levar o lixo lá fora. E quando o Bob olha, tá tudo escuro lá fora. E ele tem medo do escuro, inclusive vai correndo o mais rápido possível. E essa cena é muito estranha visualmente, porque o episódio muda completamente o clima nessa hora. Siri Cascudo silencioso, escuro, vazio, parece literalmente outro lugar. Não parece mais aquele restaurante caótico e engraçado que a gente vê durante o desenho inteiro. E o jeito que o Bob corre desesperado segurando o lixo realmente me passa uma sensação ruim, principalmente quando você é criança e assiste isso sozinho à noite. O episódio inteiro brinca com essa ideia de pegar um lugar familiar e transformar em algo desconfortável. E quando o Bob volta pro Siri Cascudo, o Lula Molusco vai dar o troco da raiva que ele sentiu do Bob contando uma história de terror. E a história consiste em um ex-funcionário que era o Mestre Cuca, assim como o Bob. O nome dele era Zé do Picadinho, mas em uma noite o Zé do Picadinho estava cortando hambúrgueres e sem querer cortou a própria mão fora. E para substituir a mão dele, ele colocou uma espátula enferrujada no lugar. Mas quando ele estava saindo à noite, o ônibus atropelou ele e agora toda terça-noite o Zé do Picadinho aparece para se vingar. E olhando hoje, essa história é absurda para um desenho infantil. O Lula Molusco conta isso tudo de um jeito muito sério e calmo, quase como se estivesse lembrando de algo que realmente aconteceu. E isso deixa tudo pior, porque o episódio não tenta parecer assustador igual um filme de terror. Ele é tipo aquelas histórias que alguém conta na escola e você fica pensando nela quando vai dormir. Morto. Ai, ele vai bater na janela com sua mão de espátula macabra. Ele abre a porta. Lula Molusco explica os 3 sinais para identificar que o Zé do Picadinho tá chegando. O primeiro, as luzes começam a piscar. O segundo, o telefone toca e ninguém vai responder. E o terceiro, um ônibus fantasma traz o Zé do Picadinho pro restaurante. E ele desce do ônibus em direção à porta do restaurante, bate com sua espátula na porta e vem para pegar quem estiver ali. O Bob nessa hora fica com muito medo, enquanto o Lula Molusco tá gargalhando de rir e falando que é apenas uma piada. Mas é aí que o episódio começa a construir uma tensão muito boa, porque aos poucos começam a acontecer os sinais do Zé do Picadinho. Primeiro vem a luz piscando. Muito engraçado, Bob Esponja. O quê? As luzes ficam acendendo e apagando como na história. Eu já entendi, tá? E beleza, isso pode acontecer normalmente. Depois, o telefone toca e ninguém responde. O quê? O quê? Alô? Alô? Bela tentativa, Lula Molusco. Bela tentativa do quê? O telefone vai tocar e não vai ter ninguém por lá. Mas o problema é que o episódio faz tudo isso em sequência, exatamente como o Lula Molusco descreveu. E por fim, um ônibus chega no Siri Cascudo. Ônibus esse que, aliás, o próprio Lula Molusco diz que não funciona na madrugada. Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circulam. Bom, estão deixando alguém lá. E de lá, desce o Zé do Picadinho. Mas espera, não era uma história inventada do Lula Molusco? O Bob até fala que foi uma ótima piada nessa hora. Mas o Lula diz que não é ele que tá fazendo isso. Então os dois começam a gritar de medo. E cara, olha esse visual do Zé do Picadinho. Essa silhueta escura com esses possíveis olhos vermelhos. Tudo isso num ambiente escuro e vazio que o desenho nunca tinha nos mostrado antes. Cara, esse visual me causou um medo genuíno quando eu era criança. O Zé do Picadinho entra no Siri Cascudo e se aproxima deles. Mas chegando na luz, revela que era apenas um cidadão comum com uma espátula na mão procurando emprego. Ele revela que era ele que ligou, mas que queria vir pessoalmente para conversar e por isso não disse nada. E quando o Lula Molusco questiona sobre as luzes, é mostrado que era o Nosferatu, um personagem de uma obra antiga que é usada como uma piada interna no desenho. Mas, cara, isso ainda não explica algumas coisas nesse episódio. Tipo, como o Lula Molusco inventou esses detalhes tão específicos? Como tudo aconteceu exatamente na ordem?
quem era aquele cara na verdade? E por que ele parecia assustador mesmo sendo só um peixe normal procurando emprego? Bom, talvez seja exatamente isso que faz esse episódio funcionar tão bem até hoje, porque no fim das contas, nada é confirmado. O desenho até tenta explicar no final, mas parece que quanto mais ele explica, mais estranho fica. Outro ponto que eu acho genial nesse episódio é que ele entende uma coisa que muito desenho moderno esqueceu. Hoje em dia, para dar medo, usam jumpscare em geral. Mas o medo não vem de você mostrar alguma coisa horrível assim do nada, e sim dessa espera, dessa dúvida de algo que tem lá fora. O episódio passa vários minutos construindo essa sensação de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. E quando finalmente acontece, você já está completamente tenso. E sinceramente, acho que é por isso que tanta gente da nossa geração lembra do Zé do Picadinho, mesmo ele aparecendo por literalmente alguns segundos. Esse episódio brinca com essa sensação de que talvez a história do Lula Molusco não fosse totalmente mentira. A ideia de que, depois que o episódio acabasse, o Zé do Picadinho ainda podia existir em algum lugar da fenda do biquíni. E eu acho isso tudo genial. Os episódios antigos eram feitos com muito carinho. E sinceramente, esse aqui é bom demais. Se você lembrava desse episódio, comenta aí. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. E tchau.